tipos de ansiedade, mas as perguntas podem aparecer sobre vários assuntos, a gente vai tirando, vai conversando, vai desenvolvendo esse assunto juntos, tá? Então eu vou olhar de vez em quando para cá, porque eu estou pegando também respostas do YouTube, lá do canal, e vou trazer para cá também, tá? Então, falando de linhas gerais, só para dar uma introdução, enquanto eu também espero algumas pessoas entrarem, a gente vai falar hoje basicamente sobre dois tipos de ansiedade, tá? Que são os dois principais dentro de uma categoria de diagnósticos, diversos tipos de ansiedade, na verdade, que hoje existem, tanto no DSM-5, que é um manual de diagnóstico, né, de transtornos mentais, transtornos psíquicos, e o CID. Né? A gente tem basicamente dois manuais mais aceitos aí, como principais para diagnosticar esses tipos de transtorno. Né? Então a gente vai falar de dois principais hoje. A gente vai falar de causas, a gente vai falar principalmente de sintomas, né? E a gente vai falar também de prevenção. Né? Como é que a gente pode prevenir para que não se instale um quadro de ansiedade generalizado, para que a gente não precisa sentir sintoma físico para depois tentar fazer alguma coisa, para depois tentar fazer um controle. Né? E é isso, na verdade, o nosso maior objetivo, né? É tentar passar informação para que a gente possa ser mais preventivo do que corretivo. Controlar é muito mais difícil, né, do que prevenir. Então a gente vai tratar desse assunto. E o que está acontecendo hoje, na verdade, é só um catalisador. Né? Eu acredito que seja só um motivo de aumento, né? Incremento de um quadro que possivelmente você já deva ter ou já deva apresentar alguns sintomas. Né? Então eu queria dar boas-vindas aí ao pessoal que está entrando, os que já entraram, os que estão ainda entrando e os que vão assistir depois. E a gente vai tocar o barco. E os que vão assistir offline depois também, se quiserem mandar perguntas e fazerem os seus comentários, podem mandar que a gente vai responder todos. Tá? A gente tem essa prática de sempre mandar todas as respostas. Bom, então um primeiro conceito que a gente tem hoje, né, vindo da neurociência, é de que ansiedade não é bom. Muitas vezes a gente já pode ter ouvido, e a gente já ouviu, de que aquela ansiedade é algo natural e que um pouco de ansiedade é bom, é positivo, é algo ligado à proteção, é algo ligado à nossa natureza. E dentro hoje da psicologia e da psiquiatria, a gente tem um novo conceito de que a ansiedade não é bom. A gente entende hoje, por pesquisas novas, lideradas principalmente por Joseph Ledoux, a gente vai conversar um pouco sobre ele, que é um neurocientista da Universidade de Nova York. Ele encabeça, né, vários estudos nessa área. Ele fala que a ansiedade não é positiva. E ele faz um comparativo falando, por exemplo, da dor. Dor nunca é bom. Ela pode ser uma dor controlável, ela pode ser uma dor menor ou maior, eu posso ter menos ou mais dor, mas eu nunca vou falar que eu estou com um pouquinho de dor e essa dor é boa. E a gente faz automaticamente um comparativo com a ansiedade. Quando você fala que você está ansioso ou você tem ansiedade, ela sempre é negativa. Ela nunca é positiva. O que a gente tem é reação emocional de luta ou fuga a algumas situações. E isso não é mais considerado ansiedade. Isso é considerado uma reação emocional a algumas situações de ameaça. É um conceito diferente. Podem ser conceitos, mas que fazem diferença. Por que na verdade faz diferença? Porque isso vai fazer com que eu reconheça se eu tenho alguma coisa relacionada à ansiedade ou não. E eu só consigo tratar o que eu tenho, o que eu consigo reconhecer que existe. Se eu não acho que eu tenho alguma coisa, ou se eu não consigo identificar um diagnóstico de ansiedade, se eu não consigo nem fazer um vínculo de um sentimento, uma sensação corporal à ansiedade, eu não tenho o que tratar. Eu não consigo identificar que isso é um sintoma ansioso e eu vou resolver o que como um tratamento ou buscar algo para fazer isso diminuir. Então, a primeira questão é essa, é de conceito. Né? Toda ansiedade é negativa. Então, ela tende a aumentar e eu posso fazer um controle para diminuir esse nível de ansiedade. Tá? Isso muda um pouco essa aceitação de que eu posso ficar um pouquinho ansioso.
a gente precisa tentar entender se isso vale a pena, se existe essa tolerância, né, dessa ansiedade ou não. Tá? Existem algumas pessoas que chegam no consultório hoje, e eu acho que 80% a 85% de pacientes que chegam no consultório vêm com um quadro de ansiedade alguma, e a gente vai falar alguns tipos, né, elas chegam com um questionamento interessante, que é como que uma sensação corporal pode vir de algo emocional. Pode ser que você não tenha essa dúvida mais. Pode ser que você faça uma ligação muito simples da tua cabeça com as reações que você tem no corpo. Mas muita gente não consegue entender como que eu posso ter angina, como eu posso ter uma dor, como eu posso ter uma sensação de desmaio, ou como eu posso ter, não sei, qualquer sintoma que você de repente já tenha tido, e isso ser de origem emocional. Então, esse descolamento de ideia, essa na verdade, essa dicotomia, né, de que são duas coisas separadas, elas às vezes atrapalham a gente conseguir juntar um tratamento para que a gente consiga ser mais efetivo na causa. Tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizada, e quando isso desenvolve para um pânico, a gente começa a fazer uma associação mais sequencial de como que esses sintomas no corpo podem ter uma origem de emoção. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que relatam, quando a gente fala de lá do topo do pânico, por exemplo, transtorno de pânico, que ele estava, por exemplo, tem uma paciente que ela estava dirigindo, isso é muito comum, e ela começou a ter sintomas de aumento de pressão, como se a pressão estivesse alta, tontura, sudorese na mão, como se ela fosse desmaiar, e o que ela relata é a sensação de morte. Eu achei que eu fosse morrer. E ela estava dirigindo, ou seja, ela estava fazendo algo que ela faz todo dia, toda hora. E a sensação dela era uma sensação que ela nunca tinha tido. Ela achou que fosse morrer. E ela foi, como muitas pessoas fazem, para o hospital. Foi parar na emergência. Chegando na emergência, ela começou a se sentir melhor. E começou a investigar, fazer exames, enfim. Começou a fazer todos os exames normais de emergência. Né? Chegou a fazer até exames mais avançados. Tá? Chegou a fazer TC, fez tomografia na cabeça, tentou ver o que era, porque ela começou a ter dor de cabeça. E não achou nada. Normal. Depois ela foi pesquisar a parte cardíaca, porque ela achou, realmente, a sensação dela foi de morte. Então ela fez mapeou a pressão durante um dia. Enfim, ela foi pesquisar. E ela teve isso algumas vezes. Depois disso, ela começou a ter em outros episódios. E ela começou a desenvolver o medo de dirigir. Ou seja, depois desse evento, ela criou, parece ali uma âncora, ela criou ali uma situação onde o dirigir para ela tinha causado isso. É algo que é emocional, não é racional. Ela sabe muito bem que o dirigir não causa esse passar mal, não causa isso, não causa toda aquela sensação que ela teve. Mas para ela, toda hora que ela ia pegar o volante, dirigir, ela começava a se sentir mal. E isso é relatado por diversas pessoas. Normalmente, quando alguém tem algo relacionado a pânico, quando uma pessoa se sente mal dessa forma, ela está num nível de relaxamento. Ela está fazendo alguma coisa que ela não espera que ela vai ter essa sensação. Ela está vendo televisão, ela está no cinema, ela está dirigindo, ela está fazendo algo completamente relaxado, parado. E o corpo se manifesta. Eu estou vendo aqui alguns comentários e depois eu vou pegar para ler. Né? Então, enfim, isso é muito comum. Então, se por acaso você está sentindo ou você já sentiu sintomas muito diferentes do seu normal, começa a fazer uma associação, de repente, uma relação disso com ansiedade. Então, se de repente você está parado e você começou a se sentir mal, você começou a ter uma visão turva, taquicardia, ou angina, ou dor, mão formigando, ao invés de tentar acelerar isso, ou aumentar, ou criar um medo,
começa a pensar se isso não tem uma ligação com a ansiedade. Tenta ver na tua história se isso já aconteceu ou isso serve como um alerta para se isso vier a acontecer. Tá? Porque normalmente você chega no ápice quando isso começa a se comportar dessa forma no seu corpo. Tá? Então, é mais uma dica para você prestar atenção. Segundo o Joseph Ledoux, a gente tem algumas indicações corporais de um nível de ansiedade alto. Tá? Então, a gente tem ataque ao sistema imune, o nosso sistema autoimune começa a ficar deficitário, a gente começa a ter problemas de queda de cabelo, é uma região que é altamente afetada com ansiedade, a gente tem problema de fragilidade nas unhas, é outra área que é muito afetada quando a gente tem um nível de ansiedade muito alto, o nosso cérebro começa a receber um nível de toxicidade alto, e a gente vai falar um pouco disso, e aí existe a ação da medicação, de remédio, porque uma das únicas formas que a gente tem de diminuir o nível de toxicidade do cérebro é com medicação, e é isso que ele faz, o aumento de neurotransmissor, né, ele vai fazer isso, vai ajudar a neutralizar esse nível de toxicidade. O pulmão, que é muito fragilizado quando você está com um nível de ansiedade muito alto, e aí entra a nossa atual situação, e é o único comentário que eu vou fazer sobre vírus, né, viroses no geral, é esse, porque se a gente faz uma fragilidade pulmonar, a gente possibilita uma pneumonia, a gente possibilita uma infecção. Então, olha a relação da ansiedade com a fragilidade de alvéolos pulmonares e tudo mais. Então, quando a gente tem isso comprovadamente por ele, Joseph Ledoux, depois eu posso até deixar alguns artigos dele aqui, se alguém quiser ler, ele fala da relação da nossa fragilidade pulmonar com o nível de ansiedade, de cortisol, adrenalina que a gente tem, né? E a parte cardiovascular. Tá? E a gente faz uma fragilidade cardíaca a partir do momento que a gente tem níveis de ansiedade muito altos. Muito alto. Tá? Então, segundo esses estudos, os últimos estudos dele, a gente tem essas fragilidades quando a gente tem esse nível alto. Então, voltando um pouco para essa questão do pânico, eu estou vendo algumas perguntas aqui, depois eu vou responder, tá? A gente pode dizer que é um nível alto, um nível mais alto, talvez, de ansiedade, ou seja, eu não consegui controlar, eu não consegui entender o que acontece comigo, os processos que acontecem comigo, eu cataliso isso e eu chego nesse nível, seria um nível mais alto, vamos dizer assim. Tá? Então, por que esses sintomas físicos aparecem? É uma dúvida que a gente tem. Por que o meu corpo chega a sentir ansiedade? Por que não é algo que fica só na mente ou só na cabeça? Eu sinto às vezes sintomas muito característicos, né? A falta de ar, muitas pessoas relatam isso, uma dificuldade de respirar e todos aqueles outros sintomas que a gente está falando. Segundo esses estudos dele, esses últimos, a gente tem duas regiões, isso a gente já sabia mais ou menos, mas hoje a gente tem uma ideia da interação, tá? Da interação real, de como que isso está atuando dentro do nosso cérebro. A gente tem duas regiões no nosso cérebro que atuam na ansiedade. Quando a gente dispara uma situação de ameaça, de medo. Então, quando a gente tem uma situação de ameaça, ela pode ser real ou imaginária, ou seja, eu posso ver uma situação de medo, eu posso ver alguém roubando, alguém matando e eu achar que isso pode me atingir, eu posso ver um acidente de carro, isso seria uma situação real, visual, ou imaginária seria uma conta que eu tenho para pagar, um problema que eu tenho que resolver, um chefe, seria uma situação imaginária, ou seja, ela está na tua mente e você pensa isso quantas vezes? Repetidamente. Então, essa é uma ameaça. A gente vai ativar duas regiões do cérebro. A gente ativa a amígdala, que é uma região central, uma região rústica do cérebro, não é aquela amígdala da garganta, todo mundo pergunta isso. A amígdala é uma região central do cérebro, e essa região é que vai fazer uma ligação direta com as glândulas suprarrenais, glândulas essas que ficam um pouco acima dos rins, por isso suprarrenais, que vão fazer o disparo de hormônios, cortisol, principalmente cortisol, adrenalina, e através da parte
de neurotransmissores da noradrenalina, que vai inundar teu cérebro. Ou seja, essa parte do cérebro mais rústica, chamada amígdala, ela vai fazer o desencadeamento de produção de hormônios para o teu corpo reagir à ameaça. Por isso é que você sente, ou quem está sentindo ansiedade, sente sensações corporais. Por isso é que você sente o coração bater mais forte. Por isso que você sente, às vezes, a extremidade mais fria. Porque o teu sangue foi direcionado para o teu músculo, para os seus músculos, na verdade. Todo o teu corpo está fazendo uma função naquele momento de luta ou fuga. Ele vai se preparar para você fugir ou para você lutar. Então, por isso que você sente sensação corporal. De fato, você está sentindo tudo isso. Você pode estar parado, você pode estar sentado, só que o seu corpo produziu uma reação a uma ameaça que pode ser imaginária. Pode ser um medo de uma conta, de alguém que está doente, de um acúmulo de situações. Então, seu corpo já produziu aqueles hormônios, já produziu aquela energia. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente pode fazer nesse momento. A outra região do teu cérebro que atua na ansiedade é o córtex pré-frontal. É uma região mais nova, uma região mais elaborada. E é uma parte que tem relação com o julgamento sobre o medo. É essa parte que a gente pode usar como controle. É uma parte que a gente usa justamente para tentar aumentar ou diminuir o medo sobre aquela situação. Então ele diz, nesses estudos, que a gente tem essas duas áreas atuando ao mesmo tempo, tanto a parte da amígdala, uma parte mais central do cérebro, quanto essa parte do córtex pré-frontal, uma parte mais nova, atuando juntas. E se você começa a catalisar esse medo, aumentar esse medo, a amígdala fica mais estimulada e mais sensível. A gente vai criando sensibilidade na amígdala. Ela vai reconhecendo o medo com mais facilidade. Então, qualquer assunto que venha, qualquer coisa que falem para você, ou que você veja, ou uma notícia, ou uma manchete, qualquer coisa, vai fazer com que ela dispare com mais facilidade. Então, a gente tem fragilidade na amígdala, a gente vai ganhando mais sensibilidade. E a gente precisa justamente fazer um processo reverso. E a gente também vai falar um pouco sobre isso. Agora, o teu córtex pré-frontal, a tua parte sobre julgamento do medo, vai fazer com que isso aumente ou diminua. Então, essa parte racional da frente, ela vai ajudar. Tá? Então, ela é muito importante para atuar. Por isso, aí é nesse momento que entra, por exemplo, aquele exemplo que a gente usou do hospital. Quando, por exemplo, você chega perto do hospital e os seus sintomas começam a diminuir. Você começa a melhorar. Então você está passando mal, você está achando que vai morrer, né, a vida acabou, e quando você começa a chegar no hospital, antes de ser atendido até, os seus sintomas vão diminuindo. Porque a tua razão, teu córtex pré-frontal está falando para você que, ó, você já está atendido, pode ficar tranquilo. Você já está salvo. Tem um bando de gente para te atender. E automaticamente os sintomas vão sumindo. Então ali você está fazendo uma terapia. Né? Você está mandando informação para a tua amígdala desacelerar, parar de produzir hormônio, parar de produzir cortisol, enfim, tudo que ele está produzindo. Tá? Então são essas duas regiões atuando ao mesmo tempo. E aí é importante a gente entender por quê. Porque eu vou mandar informação de controle, redução, para você ficar mais calmo. Agora, existem duas situações importantes aqui. A parte da amígdala, essa parte mais orgânica, essa parte que reage mais às emoções, ela é tratada com medicação. Então, a medicação, ela atua exatamente nessa parte central, nessa parte da amígdala. Ela vai fazer uma redução de toxicidade do cérebro, como a gente tinha falado. Ela vai fazer você não sentir todas essas reações corporais. Ela vai prevenir, para que isso não seja liberado no seu corpo. Depois que tudo isso é liberado no corpo, depois que você já está sentindo todas aquelas sensações ruins, é difícil você reverter. Por isso até que a gente fala que quando você já sentiu aquilo tudo, nem é bom você tentar, nesse momento, parar. Nem é muito bom você tentar meditar, por exemplo, ou fazer coisas que você desacelere, porque dificilmente vai funcionar de forma muito boa.
tá? Porque o seu corpo está cheio de energia. E você fazer um processo todo inverso nessa hora é mais difícil. Então, nesse momento que o teu corpo já produziu, dependendo do paciente, dependendo da situação, a gente estimula até que você queime essa energia. Por isso que a gente às vezes fala, quando a pessoa é saudável, para que ela ande, para que você faça movimento. Quando você está numa crise de ansiedade, muitas vezes a indicação é: anda, queima, faz alguma coisa para você dispersar a energia que já está produzida pelo corpo. A meditação, e a gente vai falar também um pouco disso no final, todos os processos que a gente faz, introspecção, meditação, terapia, eles são preventivos. Na hora que você já está se sentindo mal, dificilmente você vai conseguir controlar com isso. Tá? Então a medicação, ela vai agir dentro da amígdala, ela vai agir nessa parte orgânica. E a ação, para a gente trabalhar com o córtex pré-frontal, para a gente trabalhar nessa outra região, é justamente a ação de psicoterapia. É ela que vai ajudar a gente a ter o julgamento do medo, a ter a noção e o julgamento da razão sobre aquilo que me faz sentir mal. E aí entra um conceito, justamente sobre essas duas áreas, da diferença de emoção para sentimento. Porque quando a gente está falando da amígdala, a gente está falando de emoção. E quando a gente está falando do córtex pré-frontal, a gente está falando um pouco mais de sentimento. E aí qual é a diferença? Né? Quando a gente está falando da reação mais natural da amígdala que está vendo a ameaça, a emoção ela está ali. Ou seja, ela realmente existe para proteger a gente. Então ela vai fazer um disparo orgânico para fazer com que você se mova e reaja. Você foge ou você luta. Então a emoção ela é natural. Você se deparou com uma situação, você está com medo, teu corpo produziu, é emoção pura. Quando passa a ser sentimento? Quando você racionaliza que isso acontece com você. Quando você sente isso no seu corpo. Isso é sentir, isso é sentimento. Então muitas vezes você vai passar por situações sem sentir. Muitas vezes você vai ter reações emocionais ao longo da tua vida sem sentir o que é. Porque você não racionalizou, você não pensou, você não fez links. Isso já aconteceu comigo uma vez, está acontecendo novamente. Eu estou assim, sentindo isso por causa de tal situação. Isso é sentir. Isso é trazer sentimento para você. É entender a tua história, é entender o que está acontecendo. E a gente passa pela vida sem sentir as coisas. E nesse momento é importante você sentir. E aí é justamente o que a gente está falando dessa parte frontal. Córtex pré-frontal. Ele tem que ser usado para a gente sentir o que é, fazer um vínculo e controlar. Então o sentir é importante. Nomear aquele sentimento. Entender o que está acontecendo. Tá? E aí vem as partes de tratamento, de psicoterapia, que vão ajudar a gente a fazer isso de uma forma mais otimizada, de uma forma mais organizada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Deixa eu só responder umas perguntas aqui que chegaram, porque senão vai ficar acumulado. Eu vou ver aqui no canal do YouTube da Psique Builder, mas deixa eu ver aqui. A Jamile falou: eu já parei 4 vezes na emergência de hospital, jurando que eu estava infartando. E obviamente dentro do hospital já me sentia melhor. Crise de pânico, óbvio. Exatamente. Isso aqui foi o que a gente conversou. Acontece demais. Ou seja, os sintomas são de infarto, né? A gente lê muita porcaria, então a gente fica com isso na cabeça. Ou seja, meu braço está formigando, o peito está doendo, eu estou ficando sem ar. São sintomas que são muito comuns. Então eu vou morrer. E a primeira coisa que a gente faz é ir para o hospital. E aí foi o que ela falou aqui. Chegando no hospital, eu já me sentia melhor, os sintomas vão passando. Tá? Isso é muito comum. E a gente acaba dando origens completamente diferentes do que a gente está tendo, menos emocional, né? Menos tratar, às vezes, a cabeça. A Daniele colocou: ainda mais agora, nesse tempo que as notícias são sempre terroristas e deixa a população ansiosa. As notícias vão aumentar. Eu não creio que essa situação possa ser, por si só, um motivo de você criar um estado de ansiedade grave, como a gente está falando aqui. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, e o pânico, a gente pode considerar talvez os
os transtornos mais graves da ansiedade. Tá? Agora, um certo nível de ansiedade, eu acho que todo mundo está nesse momento. Agora, eu não acredito que, por si só, esses assuntos vão instalar um quadro desse. A questão é que quando você já tem um nível de ansiedade importante, isso vai catalisar, isso vai aumentar. Porque quais são os 3 pensamentos principais de aumento ou de criação da ansiedade? É o controle, ou seja, o medo ou o excesso de controle, o medo de não conseguir controlar alguma coisa ou o excesso de controle, isso é uma das principais características de quem é ansioso. A outra coisa é o medo de não saber o que vai acontecer, ou seja, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos quando saírem, eu não sei o que vai acontecer com o vírus, eu não sei o que vai acontecer com o meu emprego. Então, esse é um outro motivo de ansiedade. E medos em geral. Medos. Medo de barata, medo de elevador, medo de avião. Eu vou juntando tanto medo que eu não sei mais qual é a origem dessa ansiedade. Então, esses 3 tipos de pensamentos são os 3 tipos que levam você a ter os mais graves quadros de ansiedade que tem. Normalmente, as pessoas que têm esses quadros, elas têm esses tipos de pensamento. Controle, medo de não saber o que vai acontecer e medos em geral. Tá? Que aí entra também um pouco das fobias. A gente vai falar um pouco sobre isso. Minha sobrinha é muito ansiosa e só tem 7 anos. Existe algo que a gente possa fazer para aliviar isso nela? 7 anos com esses diagnósticos de muita ansiedade, ela precisa passar por um profissional da psiquiatria e da psicologia, a minha indicação. Tá? Ela é muito nova e para não deixar isso aumentar, indico que ela já vá para um profissional para poder fazer a avaliação de como que isso está nela hoje. Tá? Até para ela já fazer prevenção e trabalhar causas. Né? É muito novinha, 7 anos, mas sim, existem trabalhos importantíssimos para diminuir e ela não aumentar isso. Tá? Aí tem mais alguns comentários aqui. Quais as medicações, que tipo de medicação, né? A Tina perguntou. Bom, Tina, medicação, existem 2 tipos principais. Boa noite aqui para a Valéria está dando boa noite. Existem 2 principais tipos de medicação para ansiedade. Isso a gente está falando de psicofármaco, né? Na farmacologia tradicional hoje, que são os ansiolíticos e os antidepressivos. Tá? Eles são os principais remédios que vão fazer atuação nessa região principal que a gente falou. Tá? Então, antes de fazer qualquer tipo de medicação, você vai a um psiquiatra para ele ver qual é o tipo de medicação que ele vai adotar com você, porque é feita uma avaliação do teu quadro e de qual medicação seria melhor para você. O ansiolítico tem uma ação específica. Tá? Ele tem uma ação sedativa, uma ação na hora, uma ação mais voltada para você fazer uma indução de um sono, por exemplo, mais reparador, para você atingir um estado REM e tudo mais. O antidepressivo, ele vai fazer um trabalho numa região também do teu cérebro de redução de toxicidade, de uma forma geral, e ele atua em regiões, apesar de ser antidepressivo, ele atua em regiões onde a ansiedade também está presente. Então a serotonina, por exemplo, é provável que quando você procure um psiquiatra para fazer medicação para ansiedade, você toma um antidepressivo com serotoninérgico, na verdade, que se chama, né? Um antidepressivo que tem a serotonina na composição, porque ela tem estudo suficiente para comprovar hoje que ela faz uma atuação muito boa na ansiedade. Tá? Então, automaticamente, quando você começa a fazer medicação serotoninérgica, né, com a serotonina, você tem uma redução no quadro de ansiedade importante. Tá? Então, é por isso que muitas vezes, quando você começa a fazer uma medicação de antidepressivo, o teu quadro de ansiedade diminui. E é por isso que você não pode parar. Muitos médicos não explicam isso, né, quando eles vão aplicar antidepressivo. Você vai, ele prescreve, e você pergunta, por que eu estou tomando antidepressivo? Se eu tenho ansiedade. Então, é por isso. Porque a ação dele é na mesma região onde você ativa a ansiedade. E a serotonina vai fazer uma recaptação e vai fazer uma ação sobre a ansiedade e você vai ter uma redução.
tá? Então, assim, falando bem resumidamente de medicação, você tem que procurar uma linha de tratamento específica com a psiquiatria, tá? Isso falando de medicação. Obrigado, falei com a minha irmã. Tá, ok. Fale com ela e indique um médico para poder fazer esse acompanhamento, tá? Agora, existem remédios da medicina alternativa e, né, que podem, de repente, fazer uma atuação interessante antes de você partir para um psicofármaco mais pesado, né? Mas se essa for a necessidade, não tem problema nenhum, tá? Outra situação que a gente conversou, as causas, né, de ansiedade. Então a gente tem o que a gente falou agora principalmente, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, e o pânico. São os dois principais, vamos dizer assim, quadros, os mais comuns, os que aparecem mais na clínica, mas a gente também tem outros. A gente tem uma ansiedade que vem da separação, que é, o que eu estou falando agora é do DSM-5, é do Manual de Transtorno Diagnóstico, tá? Então, existe a ansiedade de separação, quando eu vou me separar de algum lugar, ou de alguém, ou da morte, quando eu tenho que me separar de alguém, isso é um causador de ansiedade, ou o medo de me separar, tá? Isso pode ser um catalisador, uma origem de ansiedade. O mutismo seletivo é um outro tipo de ansiedade, e aí a gente percebe muito isso começando nas crianças, tá? É quando a criança não consegue se comunicar com grupos, ela se retrai. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A fobia específica, quando eu tenho uma fobia, um medo específico de alguma coisa. Tenho fobia de barata, medo de elevador, enfim, bem específico. Tem a ansiedade social, tá? A ansiedade social pode ser o medo de julgamento das pessoas, pode ser o não conseguir ficar em lugares com muita gente. A ansiedade social tem subcategorias, tá? Mas a ansiedade social também é um tipo de categoria de ansiedade. Tem o pânico, que a gente falou, a agorafobia. A agorafobia é o medo de você passar mal em lugar público. Então, a agorafobia não é aquela situação de você passar mal no meio de muita gente, ou ter muita gente passando. Isso é mais da fobia social. A agorafobia é o medo de você ter esse surto, por exemplo, esse pânico, ou passar mal, ou cair, quando você está em algum lugar que você não vai ter socorro, você não vai ter ajuda. Isso é a agorafobia, tá? O TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, e outros tipos de ansiedade que são induzidos por substância, por medicação. Existe interação medicamentosa que cria quadros de ansiedade, tá? Então também tem isso. Deixa eu ler aqui uma outra pergunta. E aí tem como conseguir controlar a ansiedade, a gente vai falar um pouquinho disso. Existem pessoas com disfunções nessas duas partes do cérebro? Então, existem. Na verdade, não disfunções, tá? Vamos lá, se a gente não tem... Quando a gente fala disfunção, aqui a pergunta talvez que eu esteja entendendo, alguma disfunção orgânica, né? Quando não há isso, quando você passa pelo neurologista e você consegue identificar que não há uma disfunção orgânica, ou seja, você não tem algo estrutural, porque isso é importante, se você estiver apresentando cefaleia, se estiver apresentando dor de cabeça recorrente, alguma outra coisa, desmaio, qualquer outro sintoma mais grave, onde você tenha perda de consciência, por exemplo, você tem que procurar neurologia. Tá? E aí você vai estudar isso, uma tomografia, uma ressonância, para você entender se há alguma outra situação, uma disfunção estrutural. Tá? Mas pode ser que sim. Normalmente no quadro de ansiedade, você está com essas duas regiões afetadas. Tanto essa parte, quando a gente falou da amígdala e do córtex pré-frontal, quando eu estou numa situação de descontrole, eu estou com as duas situações, com as duas regiões completamente alteradas. E aí, por isso é que eu preciso da atuação nessas duas regiões, para eu conseguir, enfim, me controlar, tá? Tem a Érica aqui, incrível, mas é assim mesmo que acontece. É verdade, Érica, é isso mesmo. Tenho problemas com performance, perdi muitos trabalhos por não conseguir falar em público, com expressiva crise de ansiedade nessas situações. Já fiz terapias de diferentes abordagens. É isso. Então, esse comentário aqui da Luciene, de não conseguir falar em público,
ela está dentro da fobia social, é um subtipo. Tá? Então, na verdade, quando ela não consegue falar em público, o que está por trás ali é uma ansiedade de julgamento. Né? Ela tem um nervoso, ou ela tem um pânico de pensar o que as pessoas estão avaliando, olhando ou pensando sobre ela. E isso acontece de uma forma preditiva. É um mecanismo do cérebro que se chama predição, o nome é justamente esse, que serve como uma proteção nossa, só que nesse momento é prejudicial. O que é a predição? A predição é algo que pega do teu passado, histórico, recorrente, que já aconteceu, e ele coloca lá na frente para te defender. Então ele pega uma simulação de um evento que você já viveu. Por exemplo, você já fez uma apresentação, você já se sentiu mal, você já passou mal, e quando você vai fazer uma outra, ele traz tudo aquela sensação corporal, aquele nervoso, aquele medo. Isso seria uma proteção, porque ele faz isso em outros momentos, só que naquele momento está sendo negativo. Então, uma das formas de a gente resolver isso é tentando atacar essa predição. É uma das formas de tratar esse medo, esse pânico de falar em público, por exemplo. Tá? É achar esse pensamento, achar esse loop preditivo. Tá? Isso é respondendo aqui a Luciene. E a outra é saber a origem e tentar achar a causa. Tá? Por que existe esse medo de julgar ou medo de ser julgado? Tá? Quando vai separar, a ansiedade é muito ruim, Selma, isso falando sobre a ansiedade de julgamento, exatamente. Tá? Então, basicamente, são esses os tipos de ansiedade que existem segundo o DSM-5. A gente tem uma outra classificação de ansiedade, que é do CID, mas aqui a gente está citando as classificações de ansiedade do DSM-5. Tá? Então, existem agora o que a gente vai comentar, né? Entrando aqui no que a Rafaela estava falando aqui um pouquinho tempo atrás, sobre os tratamentos, quais são os tipos de tratamento que existem, como conseguir controlar essa ansiedade. A Selma também perguntou como conseguir controlar essa ansiedade. Então, ela até falou, o cabelo cai muito. Isso, Selma, cai mesmo. É uma das coisas que a gente falou também. Então, os tratamentos de ansiedade, né, e tanto preventivos quanto os tratamentos quando existem a crise, são vários. Né? A gente vai ler aí muita coisa hoje sobre isso. Tá? Mas existem alguns que têm mais estudo, têm mais comprovação de eficácia. Tá? Então, existem alguns que vão ter mais validação. Tá? Para algumas pessoas, alguns vão servir mais e outros nem tanto. Mas a gente tem alguns que têm mais embasamento. Se a gente for pensar nessa linha, a gente vai conseguir ter mais validação mesmo pela comunidade científica. Tá? E aí é isso que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Então não é uma questão só de opinião, é uma questão de quantidade de estudo que a gente tem. Quando a gente tem, por exemplo, um pensamento sobre a ansiedade, na terapia cognitivo-comportamental, que é uma das linhas que trata a ansiedade de uma forma bem efetiva, a gente tem 3 situações que a gente pode pensar sobre isso, que são componentes dessa situação, que são sensações, pensamentos e ações. Então sempre quando a gente tem um quadro de ansiedade, por exemplo, que é o tema do que a gente está falando, a gente precisa tentar entender quais são as sensações que eu estou tendo. Sensações, aí vem aquela situação do sentir. O que eu estou sentindo? E se você quiser fazer um trabalho de escrever, escreva. Faz um trabalho de colocar no papel. Sensação. Primeiro, como que eu estou sentindo isso? Qual é o tipo de ansiedade que você tem? Como que ela te traz de sensação corporal? Isso é um ponto. O outro é o pensamento. O que esse tipo de ansiedade faz você pensar? Quais são os pensamentos que passam na tua cabeça? Quando você está sentindo ansiedade, você tem pensamentos relacionados ao quê? Você pensa muito no passado? Você pensa muito no futuro? O que está passando na tua cabeça? Isso é importante você notar, você saber. Faz parte de uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. É como o TCC vai trabalhar. E a outra questão são as ações. O que você faz quando você tem ansiedade? Quando ela está alta? O que de fato você faz? Você vai arrumar a casa? Você vai, não sei, você vai trabalhar? Você vai correr?
você não faz nada, você vai dormir. De fato, quais são as suas ações ou as suas reações? O que você faz? Então, o TCC ou a TCC vai trabalhar dentro dessa tríade de sensações, pensamentos e ações. Então aqui eu estou deixando até uma dica, né, para você começar a fazer um trabalho de identificação. Começa a identificar o que está acontecendo. Pode ser agora, pode ser num cenário onde você esteja mais ansioso. Sensações, pensamentos e ações. O que está acontecendo nesses três pilares quando você está se sentindo mais ansioso? Isso faz parte de um tipo de ação da TCC. Então, hoje, a terapia cognitivo-comportamental é o tipo de terapia que tem mais estudo para a ansiedade. Tá? Então, seria o tipo de terapia, hoje, mais validado. E talvez mais quantidade de indicação para uma crise, por exemplo. Tá? Talvez não para prevenção, mas para crise. Quando você está precisando de um resultado mais imediato. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de pensamento, e a gente pega nessa tríade aí, né, de sensações, pensamentos e ações, a gente tem uma ferramenta importante nessa parte de pensamento, que é o mindfulness, ou mindfulness, dependendo da entonação que a gente usa. Tá? Então, o mindfulness ele é, hoje, vastamente estudado e utilizado para prevenção da ansiedade e para diminuição da quantidade de pensamento. Tanto o pensamento ruminativo, relacionado ao passado, quanto o pensamento futuro. A quantidade de pensamento acelerado que eu não consigo controlar. Se você tem isso, eu te indico a começar a praticar o mindfulness. Porque, de uma certa forma, o teu cérebro vai recondicionar a pensar de outro jeito. Então, em linhas gerais, o mindfulness é uma academia do cérebro. Você praticando o mindfulness, que é guiado, ou seja, você não vai ficar no vazio sem saber o que fazer, a gente vai falar um pouquinho disso, você vai recondicionar a tua cabeça a pensar no momento presente. Tá? Então você vai começar a treinar a tua cabeça a pensar no agora, no aqui. E com isso você vai ter esse pensamento em tudo que você fizer. Esse é o grande objetivo do mindfulness. Ou seja, quando você estiver dirigindo, quando você estiver tomando banho, quando você estiver trabalhando, você vai conseguir estar aonde você está. Esse que é o objetivo. O objetivo não é fazer você ter conexão com Júpiter, com Plutão, ter uma conexão com religião, não é nada disso. É um treino cerebral. Tá? E o mindfulness, por exemplo, o MBCT, existem alguns tipos de mindfulness, ele tem a terapia cognitivo-comportamental dentro dele. Então, ele tem o TCC embutido dentro da prática. Tá? Então, é interessante, porque você está fazendo uma terapia junto com uma prática de atenção, de se ouvir. Então, galera, é como se você estivesse, nesse momento, reduzindo o volume das coisas em volta de você e começando a ouvir um volume interno. É como se você estivesse parando de ouvir televisão, parando de ouvir notícia, parando de ouvir um bando de porcaria, e você vai começar a ouvir e crescer uma coisa que tem dentro da gente chamada intuição. Então, hoje, todos os estudos estão mostrando que a gente tem uma coisa chamada intuição, que é, hoje, o nosso sexto sentido. Nós temos. E uma das formas que a gente tem de crescer isso, aumentar isso, é através da prática de atenção plena. Mindfulness, se ouvir. Eu só consigo fazer isso crescer se eu começo a entender e me ouvir. Eu vou deixar aqui umas indicações de aplicativo. Tá? A prática, ela precisa ser guiada. Ela precisa ter um acompanhamento. Mais uma vez, não é uma meditação transcendental, não é uma meditação religiosa. A gente não faz conexão com nenhum tipo de religião, nem de nada. A gente faz uma prática científica. O Mindfulness saiu de universidade. Né? O Mindfulness saiu dos Estados Unidos e de Oxford, da Inglaterra, principalmente, de duas universidades, onde eles tiraram toda a parte religiosa da meditação budista,
dos monges e tudo mais, depois de estudar o cérebro deles, e colocaram uma terapia dentro da prática da meditação. Tá? Então é uma meditação científica. Então ela é guiada, você não precisa ter o medo de não sei o que eu vou fazer, ou vou ficar com a cabeça livre, ou eu não consigo parar de pensar. O mindfulness é para isso. É para pessoas que não conseguem parar de pensar. É para pessoa depressiva, para pessoa ansiosa. É justamente para quem não conhece, quem não consegue parar um segundo. Tá? Então eu vou deixar aqui algumas indicações de aplicativos. E aí indico para que você baixe e comece a praticar. Principalmente nesse momento maravilhoso que você está em casa, né, bastante tempo, e as desculpas diminuem, certo? E aí você tem 10 minutos diários para você escolher no teu dia para começar a praticar. E você vai começar a sentir, com pouco tempo, a diferença nessa aceleração de pensamento. Tá? Hoje em dia é até uma síndrome, né? É uma síndrome de SAP. Síndrome de aceleramento de pensamento, de aceleração de pensamento. Tá? Então a Valéria está falando aqui, o Mindfulness mudou a minha vida, me sinto bem centrado e calma. De fato. Então, realmente, isso muda bastante. E ela falou aqui também que eu sinto corajosa para tudo, menos para dirigir carro. Isso. Então, a gente tem essa questão do medo, da fobia, né, Valéria? E a pequena diferença também entre uma coisa e outra. O medo, ele é muito relacionado a quando a gente está no momento. Então, se você, por exemplo, pegou o carro e você sentiu medo, você tem um medo de uma situação, um medo situacional. Eu estou com medo de dirigir hoje, talvez porque eu estou com medo de ser assaltada, ou estou com algum outro medo. Quando é fobia? Fobia é quando eu tenho medo só de pensar na situação. Então, quando eu imagino que eu vou dirigir, eu já começo a ter a sensação corporal. Eu já começo a passar mal. Dor de barriga. Aquela famosa dor de barriga. Tem que ir no banheiro. Tudo mais. Então, só de pensar na situação, eu já começo a ter a reação. Isso é caracterizado fobia. Tá? Então, isso pode ser com o elevador, com o avião, com o que for. Tá? Só de pensar no bicho, por exemplo, em ver uma barata, você já começa a passar mal. O medo é quando você está diante da situação. E aí você sentiu medo por aquilo. Tá? A Zelândia está falando aqui, Daniel, indica um curso de Mindfulness. Eu vou mandar para você. Eu tenho indicação no Rio de Janeiro e São Paulo. E vou mandar aplicativos também para vocês praticarem, tá? Para quem quiser praticar, poder praticar. Tá? Tô cheio de perguntas aqui no YouTube, mas eu não estou conseguindo ver. Então eu vou responder depois. Desculpa, mas eu não estou conseguindo ver de fato. Tá? Então, gente, falando de tratamento, existem várias, só para a gente encerrar esse assunto. A TCC hoje eu vou te mandar, tá, Zelândia? Pode deixar que eu mando para você. A TCC hoje, a terapia cognitivo-comportamental, é a que tem mais estudo, mais validação. Tá? Não quer dizer que seja a melhor e nem quer dizer que seja a única. Tá? É a que tem mais quantidade de revisões, mestrados e tudo mais. Tá? O Mindfulness vem com muita força. Tá? Mais até do que medicação. E aí a gente está falando de tratamento geral. Por quê? A medicação tem uma taxa de remissão alta. E esses tipos de terapia, bem menores. Quando a gente associa a terapia à medicação, a gente consegue fazer uma taxa de remissão média interessante. Agora, quando a gente faz um estudo isolado, e a gente tem um estudo da França recente, eu posso até disponibilizar também isso no site, onde mostra a taxa de remissão isolada, ou seja, em pacientes que fizeram só medicação e pacientes que fizeram TCC e Mindfulness, e mostram que a taxa de remissão é muito menor. O que é a taxa de remissão, gente? São quando os sintomas voltam. Quando a gente para de fazer o tratamento, ou de medicação, ou de terapia, e os sintomas voltam novamente, voltam todos. Né? Volta a ficar da mesma forma. O nível de toxicidade volta, os pensamentos ruminativos, enfim, volta a porcaria toda. Tá? Então, a medicação tem uma taxa de remissão alta ainda. Então, o TCC, o Mindfulness e alguns outros tipos de terapia são importantes, mais importantes até, talvez, do que a própria medicação. Agora, lembrando, casos urgentes, casos graves, é preciso passar no psiquiatra para fazer essa avaliação. Tá? Porque, de fato, em muitos casos,
é necessário fazer a medicação para você ter um controle. Então você faz um estabilizador de humor, muitas vezes, né? Ou seja, ansiedade, você está aqui em cima, você faz uma redução do teu quadro, e depressão, a mesma coisa, você eleva, te tira da lama, te tira do limbo. Então o efeito da medicação é esse. Ele não vai tratar a causa, ele não vai reorganizar pensamento, ele não vai lá no teu passado e resolver um bando de coisa. Isso é terapia. Agora a medicação, ela vai fazer a estabilização. Ela vai te tirar lá de baixo ou ela vai te trazer lá de cima, de um nível de ansiedade onde talvez só a medicação vai fazer. Então a importância, tá? E passar por uma avaliação. Não vai procurar em Google, não vai procurar com a amiga, pedir o que ela tomou. Hoje em dia é muito fácil pegar pedido médico, né? Enfim, vamos buscar uma indicação clínica de profissional da psiquiatria, certo? Está mais indicado com as drogas novas, enfim, com a farmacologia nova, tá? Tem antidepressivo saindo o tempo todo, drogas novas, tá? E cada caso é um caso, tá? Aí tem uma pergunta do Cláudio aqui: Rivotril sublingual ajuda até ir no hipnoterapeuta? Cláudio, o famoso SOS, ajuda. Não tem como a gente dizer que não ajuda, tá? Agora, se você nunca tomou, toma cuidado, né? Com reação adversa, com o que você pode ter tomando clonazepam ou alprazolam assim, né? Tomando sozinho, tá? Independente se é o Rivotril ou não, mas a medicação clonazepam ou alprazolam, que são esse tipo de medicação, né, mais sedativa, toma só cuidado com a reação que você pode ter, tá? Se você conseguir não tomar, é melhor, né? Agora, essa situação atual, como está, de não conseguir marcar médico, né, tá mais complicado. Apesar de que muitos médicos estão fazendo atendimento online, enfim, plataformas digital, né? Mas funcionar vai funcionar, tá? Então, se você tomar um sedativo qualquer para reduzir esse teu quadro de ansiedade, ele vai fazer a redução. Agora, qual é a posologia, né? O quanto que você vai tomar, ou qual frequência, enfim, né? Toma cuidado só com isso para você não destruir aí tua saúde, tá? Enfim, e aí a gente não vai falar nem de criar dependência, nem nada disso, tá? Então, gente, eu tô tentando pegar aqui informação do YouTube, não estou conseguindo. Se você tem mais alguma pergunta, pode mandar, mas a gente já vai encerrando aqui, tá? A nossa conversa de hoje. Pretendo fazer novas salas aqui de bate-papo e vou mandar as perguntas do canal aqui do YouTube depois por escrito, tá? Não consegui ler de jeito nenhum agora, tá? Vou mandar informação depois. Vou deixar também as sugestões de aplicativo de Mindfulness no perfil, tá bom? Então eu vou postar isso daqui a pouco no perfil da Psiquebuilder e boto no meu também as indicações de aplicativo de Mindfulness para começar a prática. Então pratiquem, troquem informação, pode deixar os nomes dos aplicativos, tá bom, vou deixar o nome aqui, depois eu vou publicar, tá? Então, assim, a primeira indicação de aplicativo que eu deixo é o Headspace. Eu acho que é o melhor, mais completo aplicativo que tem hoje para praticar. Ele tem uns vídeos também mostrando como que você faz a prática, né? Como que você lida com os pensamentos. Então, ele é muito intuitivo. O Headspace, é o nome dele, tá? Headspace. Então, cabeça no espaço, tá? Então, ele é muito interessante. Tem as práticas com criança também, para quem quer. Então, o Headspace é muito interessante, tá? Depois, eu acho um bom aplicativo é o Lojong, L-O-J-O-N-G, Lojong, que é muito bom, tá? Tem o Meditopia, dessa forma mesmo, como se fala, M-E-D-I, Topia, tá? E tem o Vivo Meditação. São os 4 aplicativos que eu acho muito bons para a prática de Mindfulness, tá? Outros aplicativos, tem vários. Isso, a Vivi está escrevendo até aqui. Te agradeço, Vivi.
Tem vários aplicativos que são de meditações, mas são meditações transcendentais, meditações budistas, meditações que têm um fundo religioso, tá? Então, esses aplicativos são de mindfulness puro, né? A prática de atenção plena, com uma terapia por trás, aquilo que a gente já conversou, tá? Então, existem vários, tá bom? Mas esses são de mindfulness purão, tá bom? Tá, Luciene? Beleza. Então, deixei aqui as informações. Então, a pergunta aqui é da Leila. Você faz DMC também? Faço. Faço DMC. Eu não conversei nada sobre as abordagens que eu atuo, né? Mas eu faço DMC. O que seria o DMC? O DMC é a decodificação de mente e corpo, né? A DMC, então, inclusive a DMC acabou de entrar aqui na sala. O próprio perfil oficial do DMC. Então, a DMC é a decodificação mente-corpo. A gente faz a decodificação de doenças do corpo, tentando e localizando sempre a origem emocional dessa doença, tá? Então, a gente vai fazer, a partir da reclamação da doença do corpo, achar, localizar a origem, o conflito emocional relacionado a essa doença do corpo, tá? E a decodificação da mente é a própria hipnoterapia, regressão, achar causa, conflito, e a gente consegue fazer essa junção de técnicas, de abordagens dentro da DMC, tá? Então a DMC, na verdade, é uma técnica, é uma junção de várias técnicas que fazem com que isso aconteça. Medicina germânica, hipnoterapia, constelação familiar, tudo isso está dentro da técnica de DMC, decodificação mente e corpo, tá bom? É isso que veio da pergunta de quem perguntou? Da Leila, tá, Leila? Então, o perfil da DMC está aqui. Se alguém tiver curiosidade, é só entrar, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com detalhes, tá? Depois a gente vai ter até uma live com eles, a gente explicando um pouquinho o método DMC. Essa semana ainda talvez a gente faça, vamos ver se a gente consegue fechar uma data para fazer isso. Então, gente, quero dar boa noite para todo mundo. Obrigado por acompanhar, dedicar um pouquinho do tempo de vocês essa noite. E quero que vocês também busquem sempre causas. Não deixe nunca essa ansiedade ela chegar num nível onde você tenha todas essas sensações que a gente conversou hoje, de incômodos e tudo mais, tá? Escrevam sempre, estou sempre à disposição para o que precisar e para o que eu puder, tá bom? Então a gente se fala ainda essa semana, pretendo fazer outras conversas. Boa noite para todo mundo, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais. Deixa eu tentar desligar aqui que eu nunca consigo. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Boa noite. Para quem não mandou...